Vamos fazer o estudo de grandezas e medidas. E hoje nós vamos estudar as medidas de comprimento. Qual a diferença entre grandezas e medidas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza, que se escolhe como unidade, que é a unidade de medida. As 7 grandezas de base, que correspondem às 7 unidades de base, são a medida de comprimento, de massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Então, essas são as 7 grandezas de base do nosso sistema de medidas. Medida de comprimento. As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir comprimento. Existem medidas maiores que o metro, que nós chamamos de múltiplos do metro, e medidas menores, que são os chamados submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Os submúltiplos, que são as medidas menores, são o milímetro, o centímetro e o decímetro. E as medidas mais conhecidas e mais usadas são metro, quilômetro, milímetro e centímetro. Veja alguns instrumentos usados para medir comprimento. Nós temos a régua, a trena, a fita métrica, o metro de pedreiro, o paquímetro, que é usado para medir distâncias bem pequenas. Então, esses são apenas alguns dos instrumentos que existem para medir comprimento. Transformação de medidas de comprimento. Para transformar uma medida que estiver na unidade maior para menor ou vice-versa, nós temos uma escala de conversão. Quando eu vou transformar uma medida maior em uma menor, eu vou sempre multiplicar essa medida por 10. E se eu vou fazer o contrário, uma medida menor para transformar em uma maior, eu vou dividir por 10. Vamos aplicar a escala de conversão na resolução de algumas transformações de unidades de medidas. Vamos transformar 2 quilômetros em metros. Primeiro, nós vamos observar que, para chegar de quilômetro em metro, eu tenho que caminhar 3 casas. Eu já tenho a parte inteira, que é 2 quilômetros. Para metro, eu tenho que colocar um algarismo na casinha do hectômetro, um no decâmetro e outro no metro. Então, para isso, eu vou acrescentar 3 zeros. Então, 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. 1,5 metro para milímetro. De metros para milímetros, também eu vou caminhar 3 casas. Depois da vírgula, eu já tenho uma. Então, eu vou caminhar com a vírgula para a direita. Faltam 2 casas. Eu já tenho 1 metro e 5 decímetros. Para chegar em milímetros, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, cada casa é um algarismo. Então, 1
metro e meio equivale a 1.500 milímetros. 5,8 quilômetros para centímetros. De quilômetro para centímetro, nós vamos caminhar 5 casas com a vírgula para a direita, para a frente. Na frente da vírgula eu já tenho um 8, uma casinha decimal. Para completar 5 casas decimais, faltam quantos algarismos? 4. Então, nós vamos completar com 4 zeros. Então, veja bem, nós temos os 5 inteiros, que é o quilômetro. Aí, para o hectômetro, eu coloco 8. Para o decâmetro 0, para o metro 0, para o decímetro 0 e para o centímetro 0. Então, 5,8 quilômetros equivale a 580 mil centímetros. 4 décimos de um metro em milímetro. De metros para milímetros, nós vamos caminhar 3 casas. Eu já tenho uma casa decimal, eu já tenho um número após a vírgula. Para 3, faltam 2. Então, nós vamos completar com 2 zeros. Lembrando que esse zero, que é a parte inteira na unidade de medidas em metro, eu posso cortar. Ele não precisa ficar à direita do 4. Então, 4 décimos de um metro equivale a 400 milímetros. 27 milímetros em centímetros. De milímetro para centímetro, agora eu vou voltar com a vírgula uma casa para a esquerda. Lembrando que o 27, ele não tem vírgula. Todo número inteiro tem uma vírgula imaginária, né, que não precisa aparecer à sua direita. Então, na frente do 7 eu tenho uma vírgula. 27 milímetros. Esse algarismo 7 ele está na casa dos milímetros e o 2 na casa dos centímetros. Então, nós vamos voltar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar antes do número 7, ou entre o 7 e o 2. Então, 27 milímetros é igual a 2,7 centímetros. 126 milímetros em metros. De milímetros para metros, eu vou voltar com a vírgula para a esquerda, para trás, 3 casas. Se não tem vírgula, ela aparece na frente do número 6, uma vírgula imaginária. Então, eu vou voltar 3 casas. Eu vou voltar o 6, vou voltar o 2, vou voltar o 1. Então, ela vai ficar antes, à esquerda do número 1. E a parte inteira, não sobrou algarismo, a parte inteira eu completo com 0. Então, 126 milímetros é igual a 0,126 metros. 12 metros para quilômetros. De metros para quilômetros, eu tenho que voltar 3 casas para a esquerda. Então, eu já tenho 2, eu tenho 1. Né? Voltei uma casa, voltei no 2. Voltei mais uma, voltei no 1, mas falta uma. Então, essa casa que está faltando, eu tenho que completar com 0. Não sobrou algarismo para a parte inteira, também completo com 0. Então, 12 metros equivale a 0,012 quilômetros, ou 12 milésimos de um quilômetro. Perímetro. O que é perímetro mesmo? O perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura geométrica. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui um trapézio, cujos lados medem 45, 14, 30 e 18 metros. Para calcular o perímetro, nós vamos somar todas essas medidas. 45 mais 14 mais 30 mais 18 é igual a 107 metros. Vamos calcular o perímetro de uma figura observada em uma malha quadriculada. Cada lado do quadradinho equivale a uma unidade de medida. Então, se eu tenho, por exemplo, a primeira figura, cada lado é uma unidade. Então, eu vou contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se eu tive 14 unidades de medida, o perímetro é igual a 14 U. Esse U é para representar a unidade de medidas. Na segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a minha segunda figura também, o perímetro equivale a 14 U, ou seja, 14 unidades de medidas. Vamos ver mais um exemplo. O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo. Nós temos os lados medindo 60, né, a base maior, a base menor medindo 30, a altura 40 e o outro lado 50 metros. Qual é a medida do perímetro desse terreno? Então, para calcular o perímetro, nós vamos somar as medidas dos lados. 60 mais 50 mais 30 mais 40, que é igual a 180 metros. Resposta correta, alternativa D. Estime a medida da altura indicada em cada figura. E então, ligue as figuras às medidas correspondentes. Nós temos aí uma parede, a altura de uma mesa e a altura de um vaso. E as medidas 80 centímetros, 20 centímetros e 2 centímetros. Bom, qual é a altura estimada da parede? A parede é 80 centímetros? É 20 centímetros ou é 2 metros? Como está sendo comparada com a altura do homem, então a altura da mesa é 80 centímetros, a altura do vaso, que é o menorzinho, é 20 centímetros, e a altura da parede, que é a maior, é 2 metros. Então, aqui nós temos uma estimativa, né, de medidas, observando, comparando o que está sendo medida com algum padrão. No caso aí, né, o homem, e no vaso, a moça que está aguando a planta. Então, a parede tem 2 metros, a mesa 80 centímetros e o vaso 20 centímetros. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, o sonho não tem alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Essa é uma mensagem de Augusto Cury para vocês.